Plim, plim, hoje é sábado, dia de boas novas com o Mago. E dia de boas novas é dia de espiritualidade. Então, o espírito que rege o comunicador. Qual o espírito que rege você? Profissional, especialista. Hoje eu vou mostrar para você a história. O que é a história, Giovanni? A história é quem é você. Da onde você veio, da onde você é. É muito importante saber a sua história. E eu vou mostrar para você uma estrutura que eu uso no meu treinamento para ajudar o aprendiz a compreender qual é a postura que ele deve ter como um mago de oratória. Então, a sua identidade, da onde ele veio, quem ele é. E eu vou mostrar para você um método, uma estrutura que eu uso, que eu aplico e que todos os meus alunos, eles aprendem também e isso é muito importante, ajuda na sua autoridade. Quando eu estudo oratória clássica, lá do tempo de Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, quando eu estudo a oratória moderna, que é a oratória dos grandes líderes, e quando eu estudo a oratória holística, que é a oratória dos líderes que têm uma postura mais voltada para a espiritualidade, eu consigo compreender a importância da identidade. É muito importante você identificar da onde você veio, quem você é e a sua história. E é isso que eu vou mostrar para você. Eu dividi a minha história, eu vou mostrar o meu exemplo e depois você coloca, neste mesmo modelo, você coloca aí a sua história. É importante você saber identificar e você vai ver quantas coisas importantes aconteceram. Quando eu identifico a minha história, é importante que você coloque dentro de uma estrutura, dentro de um modelo, que ajuda você depois classificar ela pelo menos em 7 partes. Eu classifiquei de 1965, que é o dia que eu nasci. Eu nasci no mês de agosto, então sou um leonino. E no dia que eu nasci, em agosto, lá no Rio Grande do Sul, caiu neve. E o meu cabelo era branquinho e todo mundo dizia, minha mãe dizia que o meu cabelo era branco daquele jeito, porque no dia que eu nasci, caiu neve no Rio Grande do Sul. Eu nasci numa região de imigrantes italianos, sou descendente de imigrantes italianos, numa região na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Nasci à noite, era 00:30 e nasci com 5,5 kg na casa da minha avó. Isso é muito interessante. Eu fico imaginando como que era naquele tempo e como que aconteceu à 00:30. Eu vim a esse mundo, o dia escolhido, o dia que foi marcado para que eu me tornasse uma experiência terrestre. Dia 4 de agosto de 1965, à 00:30. Com 31 minutos a menos, eu teria nascido no dia 3, mas é para ser do dia 4. Então, a primeira data importante na minha vida, 4 de agosto de 1965, à 00:30. Esse é o primeiro marco. Eu vou colocar essa palavra como marco para vocês entenderem. Quando você está viajando numa rodovia, você vai ver que de tempos em tempos você vai ver uma placa. Você vai ver uma marca, um marco, que marca o local aonde você está. Então, você vai perceber que tem na serra, que tem em vários trechos da jornada, tem um marco. E esse marco é o que nós vamos identificar hoje. E vou ensinar você, no meu método, a dividir em 7 partes. E você que vai ter que encontrar. Então você vai colocar datas importantes que aconteceram na sua vida. E essas datas serão marcos. Depois você vai dividir e vai escolher os 7 que marcam a sua jornada. Então o meu primeiro marco, 1965. O segundo marco que eu coloco é 1977. 12 anos. Nesse momento eu tenho 12 anos de idade. O que aconteceu aí, Giovanni? Prematuramente a morte do meu pai. E logo depois da morte do meu pai, quando eu volto do funeral, e o meu pai foi enterrado numa região onde eu nasci,
que era a região dos imigrantes italianos, onde meus avós moravam. E logo depois que eu voltei, olha que interessante, eu estou voltando, caminhando sozinho. Eu voltei sozinho do cemitério. E conforme eu estava voltando, quando eu cheguei na casa da minha avó, tinha uma italiana grandona, assim, parada, sentadinha. E ela disse assim, vem cá, menino. Eu não conhecia ela, nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Nunca, nem sei quem era. E ela me chamou, e eu lembro até hoje, ela sentada, um vestido floreado, azul com preto. E eu lembro que ela me chamou, assim, vem cá, menino, como é seu nome? Aí eu disse meu nome, Giovanni, para ela, assim, ó, e ela segurou minhas mãos, e ela disse assim, de hoje em diante, Giovanni, você é o homem da casa. Eu olhei para ela, não respondi nada, agora você é o homem da casa, sua mãe e essas duas irmãs menores, eu sou o primogênito, elas precisam de você, você será o homem da casa. E eu não lembro de mais nada, eu lembro dela me dizendo isso. Só que muita coisa começou a acontecer a partir desse dia, de 1977. Logo depois, eu me tornei vendedor de tomate. E eu lembro isso muito claro, eu vendia tomate e vendia também frutas, porque vinha uma caminhonete, porque eu estava na fronteira da Argentina com o Rio Grande do Sul, então era uma região muito rica em frutas, verduras, legumes, e vinha um homem com uma caminhonete branca, Chevrolet, eu lembro até hoje, e ele vinha no bairro onde eu morava, na vila onde eu morava, e agora já não é mais naquela região onde eu nasci, é num outro lugar. E nessa região, então, na vila onde eu morava, esse homem que vendia fruta, eu olhei aquilo como uma oportunidade. E eu perguntei para ele se ele deixava eu ajudar ele a vender. E eu comecei a subir na caminhonete dele quando ele chegava, eu esperava ele todo dia quando ele chegava, e eu subia na caminhonete e eu ia gritando, olha o homem da fruta, olha o homem da fruta, igual os caras fazem nas feiras hoje. E com isso, no final do dia sobrava algumas frutas, algumas verduras, alguns legumes, e eu levava para minha mãe e ele me dava algum dinheirinho. E com isso eu vendia tomate um dia e no outro dia eu vendia fruta quando ele vinha, 1977. Mas foi também o primeiro ano que eu reprovei na escola, no ano que meu pai faleceu. Mas também foi o primeiro ano que eu li 12 livros. Marquei um recorde. Então, aos 12 anos mudou muita coisa fortaleceu no meu espírito, na minha alma, em mim. Depois a outra data que eu marco como importante, 1995. Eu fiz uma volta de mais de 20 anos e fui para 1995, um outro marco. Já graduado, com gestão plena como professor de educação física, especialista em ciência da computação, especialista em informática na educação, professor de informática, Prêmio Talentos Empreendedores do Rio Grande do Sul, dois filhos pequenos, casado, e recebo o Prêmio Talentos Empreendedores do Rio Grande do Sul, na capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nas mãos do governador, nas mãos do Dr. Gerdau, nas mãos do presidente do grupo RBS de TV, algumas personalidades do estado, entre elas eu estava, Talentos Empreendedores do Rio Grande do Sul, 1995. E esse prêmio foi muito importante porque eu me tornei empresário, me tornei empreendedor e eu viajava a região inteira. Eu era professor nesse momento do Dom Bosco, eu era professor na Escola da Paz, que era uma escola importante da cidade onde eu morava. E eu era uma personalidade na região agora com o prêmio. Fui convidado pela Associação Comercial para fazer palestra e me tornei nesse momento um palestrante, viajando a região inteira, 110 municípios. E me tornei também nesse momento palestrante pelo SENAC do Rio Grande do Sul. 110 municípios do Rio Grande do Sul, eu visitava e fazia eventos pelo SENAC como palestrante, como professor, como instrutor de curso. A outra data importante, 1999, eu recebi um chamado. E esse chamado diz assim, Giovanni, você vai ter que sair da onde você mora, você precisa ir para um outro lugar. Eu disse, como assim? Você vai viajar, você vai sair daqui, você precisa fazer uma mudança geográfica. A cidade onde eu morava tinha 60 mil habitantes
e a mensagem que eu recebi era que eu deveria vir para a região metropolitana, Curitiba. Eu olhei assim, como assim? Eu nunca fui para esse lugar, não conheço ninguém lá. Aí eu vi numa revista as 10 melhores cidades do Brasil para você viver. 1999. E entre elas estava Curitiba e São José dos Pinhais, entre as 10 melhores cidades. São José dos Pinhais seria, a partir daquele momento, o terceiro polo automotivo do Brasil. Em alguns momentos seria o segundo polo automotivo. Eu não conhecia ninguém, nós viemos visitar. E quando eu cheguei aqui, a minha esposa disse assim, é aqui que nós vamos viver. Eu disse, calma, Johnny, como assim? Nós vamos viver aqui, nós vamos morar aqui. E eu fui visitar o Senac de Curitiba. E quando eu visitei o Senac de Curitiba, a moça que me atendeu, a gerente, ela disse assim que o currículo igual ao meu tinha mais de 3 mil. E aí eu fui visitar, e eu disse assim, mas tudo bem. E tem alguma unidade aqui do Senac? Eu sou um especialista, eu trabalho com o Senac do Rio Grande do Sul. Eu disse, eu vou apresentar você a unidade móvel. Eu digo, unidade móvel, quero ver. Então ela me apresentou a Ilka, que era coordenadora, gerente da unidade móvel. Quando eu fui lá, a Ilka disse, Giovanni, que legal, teu currículo é muito legal, se você vier, você vai trabalhar comigo. E aí eu vim, 2 crianças, minha esposa, 2 filhos pequenos, viemos embora. Sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. E me tornei um consultor, um palestrante do Senac de Curitiba. E comecei a fazer treinamento, palestras pela região metropolitana. E logo eu estava fazendo também na sede. Aquela gerente que disse que o meu currículo tinha centenas, conforme o meu trabalho, as minhas palestras foram acontecendo, foram ganhando destaque, recebendo prêmios em toda a região metropolitana. Eu fui convidado também e comecei a dar palestras e cursos na base, na sede do Senac de Curitiba. 1999. Comecei a fazer alguns cursos aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana, e fiquei conhecido. E fazia uma palestra que eu chamava Palestra Show, eu e o meu cunhado que toca violão, o Rafael Thiago, e nós começamos a fazer palestra show com professores, com educação, e rapidamente nós ficamos conhecidos na região e nós tínhamos trabalho toda semana. E eu fui convidado para fazer parte de uma palestra de professores da rede de educação no município, e eu chegando lá, eu vi que a secretária, que era a primeira-dama, ela disse que iria implantar informática na educação no município. E eu apresentei o meu currículo para ela, dizendo que eu era especialista em informática na educação no Rio Grande do Sul. Tinha recebido o prêmio Talentos Empreendedores, levando, através do meu centro de treinamento, os primeiros acessos à internet da Embratel ao Rio Grande do Sul, e me tornei especialista em educação e em informática. E ela me contratou, eu comecei a trabalhar então com ela na Secretaria de Educação, criamos o projeto Criança.net, que até hoje a rede municipal nos seus computadores usa e aplica o projeto Criança.net, que nós criamos lá em 1999. E aí o tempo começou a acontecer algumas coisas, a minha carreira ela avançou muito. Eu me tornei secretário, chefe de gabinete do governo, e agora eu vou para 2015. 2015, eu lanço o meu livro Escolhido. Eu já sou agora secretário, já fui secretário de governo, já fui secretário de planejamento, já fui secretário de saúde, já fui diretor do Poder Legislativo, já fui diretor de um grande hospital. E a minha carreira ela avançou muito profissionalmente. Aí eu fiz uma especialização em gestão de cidades, uma especialização pela Universidade Federal de mais de 360 horas, sendo especialista em desenvolvimento de cidade e especialista em desenvolvimento regional. 2015. Só que aqui acontece uma coisa muito interessante. Eu já tenho uma filha que nasceu aqui no Paraná e agora minha filha tem 15 anos. E outra coisa importante aconteceu na minha vida. Eu já tenho um netinho de 1 aninho que nasceu aqui também no Paraná, 2015. Então agora eu tenho 3 filhos, uma filha que nasceu aqui, um netinho. Sou um especialista em gestão pública e eu estou em 2015. Avanço mais um pouco no tempo e eu estou em 2020. O meu reconhecimento agora é internacional. 3 vezes seguidas, 2018, 2019, 2020, eu fui à Itália, junto com um projeto ítalo-brasileiro, junto com o Ministério da Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, inúmeras entidades do Brasil,
universidades, governo do estado do Paraná, governo do município de São José dos Pinhais, e eu visito hospitais de toda a Itália, rede de saúde de toda a Itália, e me torno um especialista internacional em saúde. Então, 2020. E aí, nós chegamos em 2021, o sétimo marco, o projeto Mago da Oratória. Eu percebo que diante de todas essas experiências desde 1965, a minha vida, ela foi transformada pelo poder da palavra, pelo poder da espiritualidade, pela força, pela energia, pelo método que eu aplicava dia a dia nas minhas experiências como líder, como gestor, como professor, como educador, como mentor. E eu disse assim, é tempo de levar boas novas até os confins da terra. Porque eu percebi ao longo da minha jornada que eu ajudei muitos jovens, muitos líderes, muitos profissionais, muitos especialistas a crescerem na sua carreira, elevando eles de posição, seja na vida pública, seja na vida privada, alcançando resultados inúmeros em muitas áreas da gestão pública e da gestão empresarial. E eu criei o projeto Mago da Oratória, um projeto que vai ajudar você também a sair da posição de aprendiz para a posição de mago, varinha preta. Qual é a sua história? Da onde você veio? E eu ajudo hoje, então, profissionais de todas as áreas a identificar a sua história, identificar a sua identidade, reconhecer quem você é e, a partir da sua história, começar a escrever uma nova história. Ser senhor do seu eu. E através das dificuldades e todas as experiências que eu vivi, eu ajudo hoje os meus alunos a encontrar alternativas, projetos para a sua vida pessoal e profissional. Então, eu mostro a minha energia, eu mostro a minha experiência e eu mostro hoje o meu método de aprendiz a mago da oratória. E eu quero convidar você nesse dia especial, nesse fim de semana, nesse sábado, que é o dia das boas novas, para convidar você a escrever a sua história também. Eu não sei se você tem 20, se você tem 30, 50, 60 anos, mas divida em 7 partes, 7 marcos, começando pelo dia que você nasceu e pelo dia que você está hoje. Não importa qual a circunstância que você tem hoje, que você está hoje. Escreva aí, 7 marcos, divida ela em 7 camadas. E esses 7 marcos vai representar a sua estrutura, a sua identidade, a sua autoridade, para que você possa também fazer a diferença nesse mundo. O livro escolhido que eu escrevi em 2015, ele é uma história que mostra que eu e você viemos para esse mundo como seres espirituais para uma experiência terrestre. Nós não somos um ser terrestre buscando uma experiência espiritual, não. Nós somos um ser espiritual numa busca terrestre e nós não estamos competindo com os outros, nós estamos competindo conosco mesmo, com a gente mesmo. Então eu e você estamos competindo com a gente. Então, como eu era e como eu sou, da onde eu vim, qual a minha história, é a mensagem de boas novas, de espiritualidade desse dia. Divida aí em 7 marcos e conte para o mundo a sua história. Valeu?